Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para juntos meditarmos mais um pouquinho na palavra do Senhor, como sempre. Eu sou o Valcemir, nosso canal, o canal do Semeador, e o nosso cômpito é todas as semanas, segundo a vontade do nosso Deus, trazer para vocês um texto da palavra do Senhor com uma pequena explicação, para que juntos possamos aprender um pouquinho a mais, sempre com respeito à palavra do Senhor. E hoje nós vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 1, no versículo de número 9, e vamos falar um pouquinho deste grande homem de Deus chamado João. Amém? Versículo de número 9, é um versículo um pouco grandinho, mas eu vou procurar ler todo ele. Diz o seguinte: Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição, e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada de Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Esse homem aqui, nós podemos falar que ele era um vaso nas mãos do Senhor e que sem ele, é certo que Deus poderia, se não fosse ele, usar qualquer um outro vaso. Deus, ele não tem compromisso de usar uma pessoa porque ela é um vaso. Ele usa sempre aquele que ele quer. Deus tem autonomia para isso. Usando você, ou eu, ou não, ele é Deus. Sempre Deus. Isso nós nunca vamos deixar de dizer. Aqui na palavra do Senhor, nesse texto, João, ele estava desterrado numa ilha chamada Ilha de Patmos. Para informar um pouquinho melhor para os irmãos, Ilha de Patmos, essa ilha estava e está situada entre a Grécia e a Turquia. Uma pequena ilha com hoje poucas pessoas, não é que existem muitas pessoas até hoje, é pequena e pouco povoada, até porque é pouca terra que tem ali. Nesta ilha de Patmos, chamada Patmos, localizada geograficamente entre a Turquia e a Grécia, ela existe até hoje. O Império Romano usava como cadeia, porque sabia que dali você poderia sair do buraco onde você estivesse com muito sacrifício, talvez, mas fugir da ilha não teria possibilidade naquela época e nem na época de hoje. João e outros prisioneiros eram levados para aquela ilha pelo Império Romano, porque João anunciava em Jerusalém que ele era um servo debitor de Jesus e ele continuaria defendendo a mensagem, a palavra de Jesus e o nome de Jesus, custava o que tivesse que custar. Ele dizia: eu não deixo de falar da palavra de Jesus. Vejam bem, os irmãos, esse João que nós estamos falando aqui é o João do Apocalipse. Ele é o João que o Senhor encontrou com ele e deu a ele a bênção de levá-lo até a eternidade, mostrar para ele a eternidade, a Nova Jerusalém, que nenhum olho humano já viu até hoje, e falou para ele: João, essas coisas que eu estou preparando para você e para aqueles seus irmãos, meus irmãos, os meus servos que ainda estão na terra e que vão esperar por um pouquinho de tempo. Você vai anunciar para eles, João, o que está sendo preparado. As casas, as ruas, as maravilhas que estão sendo preparadas para cada um deles, que forem fiel até o fim, como você, João, está sendo. Meus irmãos, João naquela ilha de Patmos, como eu falei aqui, ele estava dentro de uma prisão, dentro do chão. O exército construía essas prisões dentro do chão e colocava o preso ali. Dali ele não sairia mais vivo, ele ficaria ali até morrer. Era uma condenação para aquele preso que eles não podiam matá-lo.
Aí alguém pode perguntar por que não fez com ele o mesmo que fez com João, com Pedro, o mesmo que fez com Tiago, o mesmo que fez com Paulo, o mesmo que fizeram com Mateus, o mesmo que fizeram com Lucas. Meus irmãos, cada um destes homens aqui, nós conhecemos a história, morreram em determinado lugar e com um tipo de morte. Nós sabemos que Pedro foi crucificado, que Paulo foi degolado. Nós sabemos que Estevão foi apedrejado e arrastado pelos cavalos nos centros de Jerusalém e por outros locais. Nós sabemos das mortes de todos os irmãos da igreja primitiva, de todos os irmãos, como morreram e onde morreram. Aqueles que morreram à espada, aqueles que foram enforcados, tem a palavra, e nós sabemos que a história conta e está escrito, né? Para conhecimento de qualquer pessoa que quiser conhecer. Por que João foi preso na ilha de Patmos e tinha que ficar preso ali até morrer? Por que João não poderia ser assassinado? Muitas pessoas poderiam até dizer, para evitar alguns sofrimentos. Não estava nos planos do Senhor. Até os últimos dias de João, o Senhor queria usá-lo como vaso para mostrar a ele como um profeta de verdade, como um profeta servo do Senhor que anunciava aquilo que via, como um profeta servo do Senhor que falava aquilo que o Senhor mandava falar, como um servo do Senhor que não inventava nada, que não floreava, mas falava aquilo que Deus estava mandando ele falar. Meus amados irmãos, é justo explicar que João, ele estando na Turquia, ele foi a um julgamento, e nesse julgamento tinha ele e tinha outro servo do Senhor, um servo valoroso, um servo muito valoroso do Senhor, que chamava Policarpo de Esmirna. Os dois eram pastores na mesma igreja, dois servos do Senhor. Eles passaram por um terrível julgamento, e nesse julgamento ofereceram para esse servo do Senhor Policarpo, dizendo para ele assim, olha, você como um teólogo, você como um conhecedor da palavra, como um pregador da palavra, um homem de grande conhecimento, amado pela população, nós queremos te propor uma coisa, você nega o nome desse Jesus, para de falar desse evangelho, e você fica vivo e continua fazendo o seu trabalho como você sempre fez. Ele disse o seguinte, olha, esse Jesus, eu servi ele por muitos anos, quase 90 anos, e ele nunca deixou faltar um grão de nada para mim, ele nunca me faltou em nada, eu não tenho motivo para negar esse nome. E ele foi assassinado. Meus irmãos, a sentença para João não foi diferente, eles tentaram queimar João, jogando ele dentro de uma panela, jogando ele dentro de uma fogueira, e o Senhor o livrou. Nós não sabemos que tipo de sofrimento João sofreu, mas sabemos que não foi pouca coisa. Não é que hoje, por causa de uma dor de barriga, por causa de uma dor de dente, nós começamos a dizer, eu estou sendo provado, eu estou sofrendo, não sei por que eu estou passando por isso. Meus amados irmãos, João foi salvo milagrosamente pelo Senhor, porque o Senhor tinha esse projeto na vida dele. O projeto do Senhor tinha terminado ali com Policarpo, como terminou com Tiago, com Mateus, com Lucas, com Timóteo, com todos os outros. O Senhor encerrou o tempo e permitiu que acontecesse. Com João não, João, você vai ficar como testemunha final. Então, como ele foi julgado, ele não poderia ter outra condenação de morte. Era assim que funcionava no Império. E existe ainda na Terra esse tipo de julgamento. Você não pode responder duas vezes pelo mesmo processo. João, sendo processado, então foi levado para a ilha de Patmos, porque aqueles que não morriam iam para ali e ficavam presos até morrer. A única coisa que ele recebia era a visita dos mensageiros que passavam, levavam para ele alguma mensagem dos irmãos, porque a lei permitia, e recebia dele algumas cartas, e aí esses carcereiros certamente foram abençoados pelo Senhor. Não temos história, mas muitos deles se converteram certamente, porque esses mensageiros e carcereiros, eles sabiam o que estava escrito, porque tinham que fiscalizar o que estava saindo. E com certeza conheceram a palavra do Senhor através de João. Na ilha de Patmos, ali dentro daquela prisão, ele recebeu a visita do anjo do Senhor, maravilhosamente, um privilégio glorioso. Para não esticar muito o estudo aqui com respeito à palavra do Senhor, João morreu na ilha de Patmos depois de muitos anos.
Meus amados, o corpo de João estava naquela terra fria, sem um travesseiro, sem um colchão, muitas vezes com muitas necessidades, mas, meus amados irmãos, o privilégio do apóstolo João, desse nosso irmão João, foi talmente grande, porque nós sabemos que, embora o corpo dele sofrido na terra, embora não tivesse uma cama para dormir, embora não tivesse o conforto que nós temos hoje, mas a cabeça dele, a mente de João estava descansando na eternidade, porque ele estava vendo a eternidade enquanto o corpo dele sofria nessa terra. Ele estava vendo a Nova Jerusalém enquanto o corpo dele estava sendo castigado aqui nessa terra. O corpo de João, a carne de João, estava realmente sofrendo, mas a alma de João estava em inteira ligação com Deus, vendo todo o projeto do Senhor na eternidade que o Senhor estava fazendo, seja para ele, que para você que está aí do outro lado e para cada um de nós que estamos aqui. João muito nos ensinou, o Senhor muito está nos ensinando. Nós não temos luta, nós temos alguns probleminhas. João sim teve luta, João sim teve tribulação, mas ele venceu e deixou para nós os seus ensinamentos. Eu sou o vosso irmão na fé, vivi com vocês na fé e sou o vosso irmão, seja no sofrimento, no anunciar da palavra e em todo o evangelho do Senhor. Eu sou o vosso irmão. Meus irmãos, é um privilégio muito grande poder ser chamados de irmãos de um homem com a qualidade tão extraordinária como essa. Por isso, nós queremos mais uma vez te agradecer e dizer para você muito obrigado pela paciência e por você estar nos ajudando aqui no canal. Somos em poucos, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. E aonde a mão de Deus estiver operando, frutos vão aparecer. Com certeza. Que o nome do Senhor seja glorificado. Mais uma vez eu quero te agradecer pela sua paciência. Outra vez, fique com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal do Semeador, se Deus assim nos permitir. Amém?